Desde o momento em que nossos ancestrais deram seus primeiros passos trêmulos fora das cavernas, um instinto nos acompanhou: a vontade de sobreviver, custe o que custar. E onde há sobrevivência, há conflito. E onde há conflito, nascem armas. Hoje, vamos atravessar milhares de anos para descobrir as armas mais mortais de cada era da humanidade. Desde pedras brutais arremessadas por mãos primitivas, até explosões tão poderosas que podem apagar cidades inteiras do mapa. Respire fundo. A viagem começa na escuridão do passado. Idade da Pedra, onde tudo começou. Imagine um mundo sem metal, sem cidades, sem escrita, apenas florestas, perigos e humanos tentando não morrer. E nesse mundo cruel, a arma mais letal era uma simples pedra. Parece pouco? Não se engane. Uma pedra lançada com força suficiente podia estourar um crânio humano como um ovo quebrado. Mas alguém, um gênio pré-histórico, teve a ideia que nos acompanharia por milênios: colocar uma pedra afiada na ponta de um galho e criar a primeira lança. E assim, nasceu o conceito básico de todas as armas futuras: alcançar o inimigo, mesmo que ele não queira ser alcançado. Idade do Bronze, o refino da morte. Com o surgimento das primeiras civilizações, as armas deixaram de ser improvisos e passaram a ser engenharia. O terrível Macuaxitl. Entre os astecas surgiu uma arma tão brutal quanto engenhosa: um porrete de madeira ladeado por lâminas de obsidiana tão afiadas que podiam dilacerar carne como navalhas de vidro. Cada golpe deixava feridas tão feias que quase ninguém sobrevivia para contar a história. O tridente dos gladiadores. Enquanto isso, em Roma, no Coliseu, existia o retiarius, o gladiador armado com um tridente, um punhal e uma rede de pesca. Com pouco ou nenhum equipamento, ele precisava compensar sua vulnerabilidade com agilidade e estratégia, perfurando o adversário aos poucos, o suficiente para o público se divertir. E o auge da estratégia, a falange. E como esquecer a formação militar mais temida do período? A falange, soldados ombro a ombro, lanças estendidas, escudos erguidos, avançando como uma parede viva. Mas nenhuma delas era boa para atacar castelos. Idade Média, as máquinas do caos. Era preciso invadir muralhas, derrubar portões e destruir reinos. E assim nasceram as armas de cerco. O gancho de cerco. Simples: agarrar a parede, puxar, destruir. Brutalidade eficiente. O trabuco. Uma besta colossal capaz de lançar pedras de mais de 90 quilos a quase 300 metros. Quando uma rocha voava pelos céus, significava que um império estava prestes a cair. A balista. Imagine uma besta gigante, poderosa o suficiente para atravessar madeira, metal e homens como se fosse nada. Um disparo dela podia decidir uma batalha inteira. O arieme. Vários soldados carregando um tronco enorme para esmurrar portões até virarem pó. Ineficiente, doloroso, um pesadelo logístico. 0 estrelas. Mas, enquanto os povos europeus criavam máquinas gigantes, outra civilização inventava algo muito mais assustador: o fogo grego. O Império Bizantino desenvolveu um composto flamejante capaz de queimar até na água. Era tão mortal que os inimigos entravam em pânico ao vê-lo. O segredo era tão valioso que sua fórmula foi guardada como se fosse magia. E até hoje, ninguém sabe exatamente como era feita. E então, chegamos à invenção que mudaria tudo para sempre. A arma que mudou a humanidade. O nascimento das armas de fogo. Por volta do ano 950, os chineses criaram algo que era parte lança-chamas, parte arma de fogo. A lança de fogo cuspia flamas, estilhaços e projéteis. Ela abriu as portas para um novo tipo de guerra, mais rápida, mais barulhenta, mais mortal. E quanto mais avançávamos, mais cruéis nos tornávamos.
Guerras mundiais. A era do horror industrial. A Primeira Guerra Mundial foi o laboratório da violência moderna. Metralhadoras, tanques, aviões, mas nada foi tão aterrorizante quanto o inimigo invisível, o gás mostarda. Imagine correr de uma nuvem amarela que te alcança mesmo quando não há quem enfrentar. Sua pele queima, seus olhos fecham, seu corpo em colapso. Mesmo se sobreviver, pode passar semanas agonizando antes de morrer. Foi tão cruel que acabou proibido, mas o mundo ainda não havia visto o pior. A arma final, a bomba nuclear. Com a Segunda Guerra em andamento, começou uma corrida. Quem criaria primeiro a arma que terminaria todas as guerras? O resultado foi Little Boy, lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945. Em um instante, dezenas de milhares de pessoas desapareceram e muitas outras morreriam de radiação nos dias seguintes. Um mês depois, a guerra acabou, mas a corrida nuclear apenas começara. A União Soviética criou então algo tão colossal que desafia o entendimento humano: a Tsar Bomba. A maior explosão já feita pelo ser humano. Sua nuvem atingiu 67 quilômetros de altura, o equivalente a 8 montes Everestes empilhados. Nada na Terra chega perto disso. E com sorte, nada mais chegará. Conclusão: a última arma. A bomba nuclear é, talvez, a prova máxima de que chegamos longe demais. Não há defesa contra ela, não há vencedor. Apenas o medo mútuo impede o uso dessas armas até hoje. Depois de milênios aperfeiçoando a arte de se destruir, talvez seja a hora de encontrar algo mais inteligente para fazer como espécie. Mas, enquanto isso não acontece, não esqueça de curtir, se inscrever e continuar acompanhando nossa jornada pela história humana. Até a próxima.